Cissa, na sexta-feira, ao meio-dia, era mais ou menos meio-dia, eu vi a sua live em que você falava do prédio que desabou, que tem a ver com McAfee, blockchains. Conta esse babado pra gente. Ai, esse foi bom. Pelo seguinte, muita gente não está fazendo essa conexão. Só que até porque depois que o McAfee morreu, apagaram toda a conta dele do Instagram, que era onde ele postava muita coisa, e também a do Twitter. Lógico que já desapareceram. Só que print vive para sempre, né? As pessoas esquecem disso. Então, eu já tinha muita gente printado quando ele começou a falar que ele ia ser assassinado, essas coisas. Aliás, bem antes disso, quando começou a prisão dele, porque ele já apronta muito, ele é um cara que gosta de aprontar, assim, já foi perseguido pelo FBI dos mares de Belize, foi perseguido pelo governo lá de Belize, teve uma casa que pegou fogo, tem muita confusão. Aí a Hillary Clinton negou asilo para ele na embaixada, falaram para ele, olha, se acontecer alguma coisa, não vem para a embaixada, porque você não vai receber apoio do governo americano, o que é muito estranho, porque ele é um cidadão americano, pagador de impostos, não tem ficha criminal nenhuma. É muito estranho os Estados Unidos, até deportados eles recebem, né? Porque não receber um cidadão que normal, outstanding citizen aqui. Então foi muito estranho o que aconteceu. Só que o McAfee, o que aconteceu é o seguinte, ele era meio Epstein. Sabe as chantagens que o Epstein fazia com as pessoas, que ele levava para a ilha e tinha câmera para tudo quanto é canto, filmava tudo? Ele fazia isso só que no computador. Ele não precisava convidar as pessoas para ficar na ilha dele. Ele simplesmente mandava o computador de presente, uns laptops assim super assim, maneiríssimos, de último modelo, já com o software dele instalado também, principalmente para pessoas que trabalham no governo, e as pessoas começavam a usar, ele entrava, porque esses softwares sempre tem uma backdoor, uma porta dos fundos, onde eles conseguem entrar para acessar o computador, ele entrava lá, acessava tudo, gravava tudo e mantinha um banco de dados que já tem, que segundo ele, tem mais de 31 terabytes, e mantinha isso tudo arquivado. E depois que eles ficaram sabendo isso, começou uma guerra para prendê-lo. Aí, o que que ele fez? Ele começou a dar uma de Elon Musk, de falar, olha, vamos comprar criptomoedas. Se eu fizer esse tweet, ela aumenta. Se eu fizer esse, ela cai. Então, ele acabou ganhando, assim, 2 milhões de dólares, acho que foi 1,7 milhões de libras esterlinas. E aí, por causa disso, falaram, não, você não pode fazer isso. Como ele estava fora do país, prenderam ele na Espanha. Então, ele estava numa cela em Barcelona durante um tempo. E ele, durante esse tempo, tinha acesso até a telefone, essas coisas todas, e foi durante esse tempo que ele falava: olha, eles vão me matar e vão me matar da mesma forma do Epstein. Não fui eu. Se acontecer alguma coisa comigo nos mesmos moldes, não fui eu. Ele até tatuou no braço dele WACT, que é um cifrão, e o ACT, que é tipo assim, detonado, e é, para mostrar que ele realmente não tinha a menor intenção. Só que ele é um cara que tinha 4 dublês de corpo, então a gente não sabe quem foi realmente o que foi preso, se foi ele mesmo, se foi um outro. Então a situação. E esses 4 dublês de corpo moravam com ele o tempo inteiro, um até tinha artrite na mão, e ele mostrou foto disso, porque ele admitia isso tudo. Ele admitia que ele tinha namoradas adolescentes, ele admitia que ele morou numa tribo no assim, no Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas, e que lá ele começou a comer carne humana, porque lá eles faziam isso na tribo, então que ele ficou viciado nisso. Então ele tem uma história assim, um pouquinho bizarra. E aí ele começou a soltar. Você não esperava essa, né? Eu estudei a vida do homem inteira. Então, aí o que aconteceu? Ele começou a fazer essas manipulações de corrente, e ele também começou a soltar uns vídeos falando muito do Deep State. Meti o pau no Deep State, falando que essas pessoas estão embrenhadas em várias áreas do governo e que é muita gente que não está em cargo eletivo, porque os que estão em cargo eletivos, eles podem ser trocados, então é muito mais fácil colocá-los em cargos que não são eletivos. Até me lembrou do Titi Fauci, que não está em cargo eletivo, mas eu não posso falar nada, então é só especulação. Mas é assim, tem muita coisa que está acontecendo que ele estava falando esse tempo todo, não, eu estou coletando informações dele. E ele deixou, depois que ele foi Epstein, né, que
foi da mesma maneira que aconteceu, ele deixou esse arquivo de dados com 31 terabytes, e logo depois do anúncio da morte dele, aconteceram duas coisas muito interessantes. Alguém que tinha o código, o acesso dele, entrou na conta dele e postou uma letra Q, que a gente está sabendo aqui, que está todo mundo falando do negócio da teoria da conspiração, falando dessa letra e o cacete a quatro, e só que quem entende de informática, que entrou naquela imagem, viu que na parte de informação tinha um código muito interessante. E aí eles fizeram uma investigaçãozinha lá, mas foi interessante que isso aí foi depois da morte dele. E outra, logo depois que anunciaram a morte dele, que a polícia de Barcelona, a notícia não tinha nem chegado aqui ainda nos Estados Unidos, saiu um aviãozinho, um jatinho militar, um Gulfstream 550, saiu de Barcelona em direção aos Estados Unidos. Normalmente não é um avião militar que eles usam muito, porque normalmente eles usam uns bichos maiores, e é normal sair da Alemanha, porque os Estados Unidos têm base na Alemanha, mas um avião militar sair de Barcelona, vindo para cá, para os Estados Unidos, nessa coincidência toda, está todo mundo com a pulga atrás da orelha, quem está pesquisando isso, né? Então, e o que ele fez? Ele deixou esse arquivo, e esse arquivo agora estão descobrindo que ele colocou esses 31 terabytes num blockchain enorme, que assim, se eles fossem apagar isso, uma grande parte da internet dava bug, não ia funcionar. Então ele deixou lá justamente sabendo que o cara era muito inteligente e trabalhava justamente com isso, com segurança de informação. Então ele não é um qualquer, né? Então ele sabia onde ele ia colocar. E uma das chaves que as pessoas estavam achando que é justamente esse código que estava nesse link do Q, que tem a palavra Epstein lá dentro. Então tem algumas coincidências assim muito estranhas. Só que quem deixa um Dead Man Switch normalmente não deixa num lugar só. Então esses 31 terabytes devem estar espalhados por vários lugares, com alguns advogados, com várias pessoas diferentes, e a gente não sabe se isso vai vir à tona ou não. Só que a ligação com o prédio em Miami é o seguinte: um dos tweets dele, antes dele morrer também, ele falou: olha, eu tenho esses terabytes, essa informação toda, dentro de um apartamento que eu tenho nesse prédio que fica ao norte de Miami, na Collins Avenue, blá, 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 blá. Coincidência das coincidências, aconteceu essa praticamente implosão nesse prédio lá em Surfside, que fica realmente ao norte de Miami Beach. E, assim, é perto de onde eu morei, então eu conheço bem aquela área. E lá na Flórida tem uma coisa: você não constrói prédio que cai. Até o prefeito de Surfside foi ouvido falando: Os prédios aqui não caem, nós estamos nos Estados Unidos da América, os prédios aqui não caem assim do nada". E o prédio onde principalmente tinha o apartamento dele, e que esses prédios são feitos para conter furacão, porque tudo lá na Flórida tem um código que você precisa seguir. Eu sei que eu tinha casa lá, e a minha casa era toda o que a gente chama de hurricane proof. As janelas tinham que ter uma espessura definida, a parte toda do lado de fora da casa era de concreto. A minha casa aqui é toda de madeira, a de lá não, era toda de concreto, até a escada era de concreto, porque tinha que seguir certas regulações do estado, que não é nem da cidade, é do estado, que o estado obriga, e que a FEMA, que é um departamento nacional, obriga a ter certas diretrizes em certos lugares, até para evitar também alagamento, várias coisas. Então esses prédios são muito, mas muito sólidos, porque passou Sandy, passou Katrina, passaram vários furacões por lá, e o prédio ficou. Uma noite linda, tinha até sol às 2 horas, não é sol, mas o sol já estava nascendo às 2 horas da manhã, o que eu achei estranho, aquele timing lá, mas estava uma noite iluminada. Assim que ontem teve a lua que estava bonita, talvez seja isso. Eu também não. Mas aí estava mais iluminado, e de repente uma parte do prédio entra em colapso. E o pior, Camila, quando acontece algum desastre assim deles, o que eles fazem? Os bombeiros vêm, eles fecham o gás de toda aquela região, e a eletricidade também, para não ter nenhum problema de fogo nem de explosão. E água até, eles fecham também, deixam só os hidrantes para se os bombeiros precisarem. O que aconteceu hoje de manhã? Fogo,
fogo numa parte do prédio. Quer dizer, eles não devem ter terminado o serviço, aí foram lá, tacaram fogo numa outra parte do prédio, o que é muito estranho, muito fora do normal. E isso quando tinham pessoas lá procurando sobreviventes nos escombros, porque é um prédio grande. Assim, uma imagem até que me chocou muito, que me deixou. Assim, eu nem falei disso do prédio ontem, justamente por causa dessa imagem, que é no último andar que tem um beliche, ou seja, crianças ali. Então, foi uma coisa que foi muito chocante. Então, eu tinha recebido o número, primeiro, de 99 pessoas desaparecidas, depois já falaram que esse número eram mais de 100 pessoas, 130 alguma coisa, talvez até mais. Então, Aqui no Brasil deu 159. então, deve ser isso. Então, é uma situação muito complicada. E por quê? Sabe, justamente esse prédio, na localização onde ele tinha falado, as coisas não batem. E então é isso. Essa é a história do prédio do Ep, e do novo Epstein, que é o McAfee.